Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina? É a lição de número 9, Pecado, Evangelho e Lei. Mas antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receber meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Essa lição aí é crescendo em um relacionamento com Deus. Pecado, Evangelho e Lei. Agora vamos orar pedindo a sabedoria de Deus para nós entendermos essa lição de número 9. Pecado, Evangelho e Lei. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria para nós entendermos a lição da Escola Sabatina. Pecado, Evangelho e Lei. Pai querido, que o Senhor também nos ilumine com o Teu Espírito Santo e perdoe os nossos pecados, porque nós somos falhos e o Senhor conhece o nosso coração. Pai querido, também abençoe os inscritos desse canal e abençoe as pessoas que vão se inscrever também, Senhor. Tudo isso lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, vamos à lição da Escola Sabatina. E o verso para memorizar diz assim: esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Salmos 119, verso 93 e 94. Sem dúvida, o pecado é o maior obstáculo para um relacionamento próximo com Deus. Ele não apenas nos separa do Senhor, Isaías 59, 2, como também engana, fere, corrói, por fim, destrói. A luta contra o pecado e contra o ego é a maior batalha de nossa vida, pois tem consequências enormes e eternas. Então, quando nós permanecemos no pecado, o pecado coloca um obstáculo entre você e Deus. O pecado separa você do Senhor. O pecado, meus queridos, é transgressão da lei. O que o pecado faz? Aí mesmo na lição fala: o pecado engana, o pecado fere, corrói, por fim destrói. Se você permanecer no pecado, você vai ter consequências e vai perder a vida eterna. É isso que vai acontecer com quem quer ficar no pecado. Porque Deus, Ele ama, Ele nos ama, mas Deus, Ele odeia o pecado, Ele abomina o pecado, mas o pecado faz isso, destrói e traz morte. Alguns tratam o pecado como algo normal da vida, afinal, é da natureza humana buscar prazer. Mas será que temos dado menos importância ao pecado porque a sociedade se acostumou com ele? Às vezes, evitamos o assunto com receio de ofender alguém ao chamar o pecado pelo nome. No fim, quanto mais escolhemos conviver em paz com o pecado, mais nos afastamos de um relacionamento saudável com Deus. O pecado faz isso. O pecado vai afastando você de ter um relacionamento com Deus. Hoje as pessoas preferem buscar os prazeres deste mundo, mas não querem ter um relacionamento com Deus. Elas preferem festas, baladas, isso. Mas de ter um relacionamento com Deus, não querem. Preferem permanecer no pecado, fazendo coisas erradas. Porque, como diz, o pecado, ele traz prazer. Sim, todos pecamos, e nossos pensamentos, nossas motivações, nossas ações e palavras ferem a nós mesmos, exatamente, aos outros e a Deus. No fim, o pecado destrói nosso relacionamento com o Senhor. Mas ele se revelou
por meio de sua lei, que aponta para o pecado em nossa vida. Qual que é a lei de Deus? A lei de Deus é os 10 mandamentos. É a lei moral de Deus. A lei de Deus é o caráter de Deus. A lei não salva, mas a lei, ela aponta para o pecado. O que fala na lei? Não roubarás, não furtarás, não adulterarás, honrar pai e mãe, não cobiçarás. A lei fala tudo isso. Se você faz uma dessas coisas, a lei de Deus mostra para você o que você está fazendo de errado. Continuando, nesta semana vamos entender por que Deus nos deu sua lei e entender também que quando uma pessoa desobedece a ela e peca a alguém que pode restaurar o relacionamento com o Pai. Parte de domingo, distrações e tentações. Leia Juízes 14, de 1 ao 20. E o capítulo 16, verso 1 e 4, 16 e 17. Sansão foi chamado por Deus para uma missão, mas cedeu às tentações ao longo do caminho. O que a vida dele nos ensina? Qual que foi a missão de Sansão? A missão que Deus deu para Sansão era de libertar o seu povo dos filisteus. Essa era a missão que Sansão era para fazer. Mas ao longo do seu caminho, Sansão, ele conheceu uma mulher chamada Dalila. Era uma mulher filisteia. E Sansão falou para os seus pais que estava apaixonado por uma mulher filisteia. E seus pais falaram para ele: olha, Sansão, tem mulheres aqui do teu povo. Case com umas mulheres do seu povo, não com uma mulher estrangeira. Mas Sansão quis essa mulher. E foi lá, ficou com ela. E Dalila, ela começou a perguntar de onde tinha vindo a força de Sansão. Começou a conversar com ele: de onde vem sua força? Você é muito forte. Você derrotou os filisteus sozinho, sem ajuda de ninguém. Da onde vem essa força? Dalila falando para ele. Sansão falou: amarre uma corda em mim, que a minha força vai embora. Aí Dalila esperou Sansão dormir, chamou os soldados filisteus, amarrou uma corda. Quando Sansão acordou, rasgou aquela corda. E Dalila falou: nossa, mãe, por que você me enganou? Da onde vem a sua força? Dalila começou a falar tanto para Sansão, que Sansão falou assim: ó, a minha força vem dos meus cabelos. Se cortar os meus cabelos, serei qualquer homem. Aí Dalila esperou Sansão dormir, veio os soldados, cortou o cabelo de Sansão. Quando Sansão acordou, já tinha perdido a força dele. E Sansão foi preso no palácio dos filisteus. E lá os filisteus estavam comemorando a vitória de ter prendido Sansão. E Sansão, naquele momento ali, preso, ele orou a Deus, falando: Senhor, me dê a força de novo para mim derrotar estes incircuncisos. E Deus atendeu a oração de Sansão, deu a força para ele de volta. Sansão, amarrado entre os pilares ali com cordas, ele começou a puxar a corda com os pilares, derrubou aqueles pilares e o palácio caiu em todos os filisteus em Sansão. Assim Sansão libertou o povo dos filisteus. Ele morreu, mas ele libertou o povo através de Deus. O que nós aprendemos com essa história? Que vocês podem ler aí. Que a tentação, nós não podemos vencer ela sozinha, sem a ajuda de Deus. Jesus, ele venceu a tentação no deserto, em Mateus capítulo 4. Nós só venceremos a tentação se nós permanecemos do lado de Jesus. E Sansão pensou que podia vencer sozinho, mas ele perdeu,
porque ele pensou: a força que eu tenho nunca vai se acabar. E acabou. E Deus deu de volta para ele derrotar os filisteus. Por isso que a tentação está ao nosso redor. Se nós estamos do lado de Cristo, nós não cairemos na tentação. Vamos lá. O grande conflito é real e todos nós estamos no meio dele. A batalha que começou no céu se desenrola hoje em nossa vida. Satanás sabe que nos tempos em que vivemos, às vésperas da volta de Jesus, precisa usar tudo para nos afastar de um relacionamento íntimo com Deus. Há coisas que não são erradas em si, mas ocupam tanto tempo que quase não sobra espaço para o Senhor. O que é essas coisas? Trabalho, redes sociais, compras, esportes, comidas. Se formos honestos, perceberemos que o excesso e o desequilíbrio nessas áreas deixam pouco espaço para Deus e para o próximo. O inimigo conhece nossas fraquezas e sabe exatamente o que rouba nosso tempo com o Senhor. Por isso, coloque Deus em primeiro lugar ao começar o dia. Jesus entende nossa condição, mas repreende nossa indiferença e mornidão. Embora seja Deus, ele também viveu como homem e sentiu cansaço, conheceu as pressões da vida, mas se retirava para orar ao Pai. Ele sabia que esse tempo com o Pai era a melhor forma de receber forças e assim enfrentar as tentações. Para nós, esse é o caminho mais seguro também. Jesus, sendo Deus, ele se retirava para orar, para Deus dar força para ele vencer as tentações. E nós temos que fazer isso, orar. Senhor, me livre das tentações desse mundo. Me ajuda, Senhor. Esse é o caminho mais seguro, é ficar do lado de Deus e não sair do lado de Deus. Porque Deus é que nos dá força para nós vencermos a tentação. Continuando. Por que Sansão caiu? Sansão caiu porque confiou em si mesmo. Achou que era forte o bastante para vencer as tentações. O que aconteceu com Sansão? Ele caiu. E nós? Podemos confiar em nós mesmos? Não. Se nós confiarmos em nós mesmos, nós cairemos como Sansão caiu. Todos os dias também enfrentamos batalhas contra o pecado, enquanto o inimigo tenta enfraquecer e destruir nossa comunhão com Deus. Ele mira nossas fraquezas, diminui nossa sensibilidade espiritual, semeia culpa e a sensação de que não somos dignos. Tudo para nos afastar do Senhor. Ele tenta mudar nosso modo de pensar, nossas intenções e escolhas, até ganhar terreno em alguma área da vida. Lembre-se, é pela fé que permanecemos firmes, e essa fé nasce quando ouvimos a palavra de Deus. Vamos lá, segunda-feira, barreiras no relacionamento com Deus. Aqui na lição, na parte de segunda-feira, vai falar de barreiras que impedem você ter um relacionamento com Deus. Você tem que remover essas barreiras da sua vida para você ter um relacionamento com Deus. Se você não remover essas barreiras, como que você vai ter um relacionamento com Deus? Como? Se você não remover. Você tem que remover e começar a ter um relacionamento com Deus. Lembre-se, eu já falei nos meus vídeos da lição, que Deus nos criou para nós termos um relacionamento com Ele, para nós conversarmos com Deus, para nós falarmos da nossa situação, das nossas alegrias, de tudo. Deus quer te ouvir, mas você tem que falar com Ele, criar um relacionamento saudável com Deus. A Bíblia traz muitas mensagens sobre o nosso relacionamento com Deus e sobre os obstáculos que nos impedem de crescer em Cristo. Veja estas palavras de Paulo e de Jesus. Olha aqui. Aquele que considera estar de pé, cuide-se para que não caia.
Então, se você considera de estar de pé, olha, cuide para você não cair, viu? Sansão pensou que estava em pé, mas ele caiu. Ele confiou nele mesmo. Ele caiu na tentação. Se você acha que você pode confiar em você e acha que você não vai cair, cuidado. Aquele que considera estar de pé, cuide-se para que não caia. Confiar só em nós mesmos poderá nos derrubar. Cuidado! Não fique tocando trombeta, como fazem os hipócritas para serem elogiados pelos outros. Pare de alardear sua bondade e santidade. Seja humilde como Jesus foi. Outro, eu porém lhes digo, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Cuidado! Se você olha para uma mulher com intenção impura, você já cometeu adultério com ela no seu coração. O que isso quer dizer? Você desejando aquela mulher, falando, nossa, como eu queria estar com essa mulher. Você já desejou ela e já cometeu adultério com ela. Se seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e o jogue fora. O que isso quer dizer? Jesus não está falando para você arrancar seu olho direito. Não. O que Jesus está falando para você, nesse verso aqui, é para você abandonar o pecado. É isso que Jesus está dizendo. Abandone. Se arrependa. É isso que Jesus está dizendo. Jesus não está falando para você arrancar o seu olho. Eu quero mostrar um verso bíblico para você. Eu vou minimizar aqui. Eu já volto na lição. Vamos lá. Quero mostrar um verso bíblico. Aqui nesse celular não tem a Bíblia, mas eu vou ler aqui para vocês. Na minha Bíblia, aqui voltei. Na Bíblia, olha só, em Levítico 19, verso 28, diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Levítico 19, e o verso 28. Olha o que diz. Quando chorar a morte de alguém, não se corte, nem faça marcas no corpo. Eu sou o Senhor. Então Deus não é a favor de você arrancar o seu olho. O que está dizendo aqui é para você abandonar o pecado. Somente isso. Faça o que for preciso para arrancar a cobiça do coração. Ela cria um muro entre você e Deus. Não julgue para que vocês não sejam julgados, pois com critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. Evite a crítica e o julgamento. Somente Deus é o juiz. Então a gente não julga ninguém. A gente não pode julgar ninguém. Quem julga é somente Deus. Eu, porém, lhes digo, ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Pare de alimentar o ódio contra quem o fere. Quando você nutre sentimentos negativos por quem trata mal, ergue uma barreira entre você e Deus. Em vez disso, comece a orar por essas pessoas e veja como isso transformará não apenas sua caminhada com o Senhor, mas também seus relacionamentos pessoais. Eu, porém, lhe digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Justificar explosões de raiva corrói sua comunhão com Deus e fere quem está perto. Como sua ira afeta sua relação com Deus,
e com quem recebe. Então você tem que remover essas barreiras para você ter um relacionamento com Deus. É isso. Se você continuar com essas barreiras, você não vai conseguir ter um relacionamento com Deus. Aqui na pergunta 2, Jesus falou sobre que quando mãos, pés, olhos nos levam ao pecado. Qual foi o alerta dele? Qual que é o alerta de Jesus aqui? Jesus está falando para nós abandonarmos o pecado, não permanecer no pecado, porque se nós permanecermos no pecado, nós perderemos a vida eterna. Vamos lá. A lei de Deus. O que é a lei de Deus? É os 10 mandamentos. É os 10 mandamentos. A lei de Deus, ela mostra o pecado para você. Ela mostra o que você está fazendo de errado. A lei não salva, mas a lei mostra o erro, na onde que você está errando. Pecado é o que? A transgressão da lei de Deus. Está dentro de nossa natureza. A lei de Deus é como um espelho que revela quem somos. É como um par de óculos que nos ajuda a enxergar com nitidez o que o pecado realmente é. A lei traz clareza e convicção, a vida e o caráter, e ao mesmo tempo revela o caráter de Deus e o que é importante para ele. Os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio dedo de Deus. Jesus reafirmou a importância deles. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E ele acrescentou, desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. As palavras de Deus aos israelitas no Sinai, que hoje chegam até nós, mostram que a lei trata de relacionamentos. Deus a deu para proteger nossa relação com Ele e com o próximo. Porém, Satanás distorceu a beleza da lei, levando muitos a vê-la como um fardo, em vez de associá-la ao amor e à liberdade. A relacionam ao legalismo, mas a Bíblia afirma, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E seus mandamentos não são difíceis de guardar. Os mandamentos de Deus é difícil de guardar? Não é. Porque os mandamentos de Deus é bênçãos para nós. É a lei moral de Deus e é o caráter de Deus. Vamos ver aqui as escalas. 3 escalas aqui, ó. Em uma escala de 1 a 5, quão preciosa é para mim a palavra viva de Deus e a lei como parte dela. Segundo, quando penso na lei de Deus, acredito que ela tira a minha liberdade ou me fortalece. Se me sinto limitado, como posso compreendê-la melhor? O que mudaria se a lei de Deus, o amor a Ele e ao próximo estivesse no centro da minha vida, da minha família e da minha igreja? Se você tem isso com a lei de Deus, você vai ser abençoado. Porque a lei de Deus nos abençoa quem guarda a sua lei e quem obedece a sua lei. Parte de quarta-feira. Lei e Evangelho. O próprio Jesus explicou de forma clara e direta qual é a sua relação com a lei de Deus. Em Mateus 5, 17 e 18. Vamos ler esse verso? Todo mundo fala que a lei foi abolida. Vamos ler aqui, ó. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então a lei de Deus não foi abolida. A lei de Deus está em vigor. E a lei de Deus é os 10 mandamentos, que é a lei moral de Deus. Assim como os limites que os pais estabelecem revelam o que eles valorizam, a lei de Deus nos mostra seu caráter, o que é importante para Ele. O Senhor nos deu sua lei para proteger nosso relacionamento com Ele e com o próximo, guiando cada aspecto da vida, enquanto crescemos nele. Afinal, quem nunca sentiu na própria pele
as consequências do pecado, a violação da lei, o amor por Jesus está no centro da lei. Ele disse: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Quando amamos de verdade a Cristo, naturalmente guardamos sua lei. Quanto mais entendemos a beleza da lei, mais nosso amor por Jesus cresce. E o mais importante, manter diante de nós a cena da cruz, a morte substitutiva de Cristo em nosso favor. É o caminho mais poderoso para promover esse amor. Por isso, lei e evangelho caminham juntos. Embora creiamos na lei, na importância de obedecer a ela, precisamos lembrar diante de Deus, em termos legais, a lei apenas condena, a lei não perdoa, não justifica, não faz expiação. Pelo contrário, ela mostra por que precisamos de perdão, de justificação e de expiação. Assim, ao lado da lei, é fundamental para entendê-la. Está o Evangelho, a morte de Cristo por nós, que não é creditada a nosso favor, pois guardamos a lei, mas por termos fé nele. Aqui, se vocês puderem ler nas suas casas, Romanos 3:28, 4:13-16, Gálatas 2:16, 3:13, Filipenses 3:9, o que esses textos nos ensinam sobre como, mesmo valorizando a obediência à lei, podemos evitar o legalismo. Então, a lei de Deus é a lei moral de Deus. É a lei que está em vigor até hoje. A lei, os 10 mandamentos, não foi abolido. Está em vigor. Quinta-feira, conhecer e praticar. No Sermão do Monte, Jesus falou muito sobre relacionamento com ele e com o próximo. E perto do fim, fez uma afirmação decisiva. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus explicou que muitos invocariam e até saberiam muito a respeito dele, sem de fato conhecê-lo. Buscar conhecimento é essencial. A Bíblia alerta que o povo perece por falta de conhecimento de Deus e por rejeitar esse conhecimento. Porém, se o que aprendemos não nos transforma nem aprofunda a nossa caminhada com o Senhor, esse saber pouco vale. Jesus disse: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A condição para entrar no céu é fazer a vontade de Deus. Isso pressupõe conhecê-lo, porque ninguém pratica a sua vontade sem antes conhecê-lo. É algo razoável. Quando um filho ama os pais, costuma atender seus pedidos, suas ações revelam o amor e o respeito que sente. Da mesma forma, quem ama a Deus deseja fazer a sua vontade, porque não há caminho melhor. Nossa resposta, a obediência que transborda do amor, revela a verdadeira natureza do nosso relacionamento com Ele. Pergunta 6. Jesus concluiu o Sermão do Monte com um apelo forte. Qual foi? Quando realmente ouvimos as mensagens de Jesus, somos desafiados e transformados. Para isso, precisamos de ouvidos abertos e coração receptivo, a fim de que o projeto de vida para um relacionamento íntimo com Deus fique gravado em nosso coração. Assim, nossa vida será construída sobre a rocha e sobre o plano perfeito de Deus. Esse projeto não é segredo, está revelado nas páginas da palavra inspirada de Deus, oferecido a todos. Cabe a cada um aceitá-la pela fé, apropriar-se da justiça perfeita de Cristo e vivê-la no dia a dia. Então essa foi a lição de número 9. Pecado, Evangelho e Lei. Nós aprendemos aqui sobre a lei de Deus, que a lei de Deus é perfeita para nós. Vamos orar agradecendo a Deus por esse estudo. Querido Deus e Pai, te agradecemos por esse estudo da lição da Escola Sabatina. O Senhor nos dê sabedoria para nós aprendermos, Pai, e colocarmos em prática. Pai querido, perdoe os nossos pecados.
O Senhor conhece o nosso coração. É isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então até meu próximo vídeo. Tchau e que Deus abençoe vocês.